Olá, pessoal, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com Salmos 35. Então, nós vamos orar agora no início, meditar a palavra e orar no final. Então, fica até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? O Salmo 35 é um pouco grande, mas eu tenho certeza que o Senhor falará conosco. E se meus vídeos têm te ajudado, se inscreva no canal. Todo dia tem um devocional com salmos. Curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Esse canal aqui é totalmente dedicado à obra do Senhor, amém? Então, se chegar a monetizar ou até algum recurso através desse canal, vai tudo para a obra do Senhor. Esse tem sido o meu trato com Deus e eu espero que tenha te ajudado, né? Que seja algo que realmente mude as vidas das pessoas. Amém? Esse é o meu desejo. Então vamos lá, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado por esse dia que o Senhor fez para nós. Pai, nós acessamos aquilo que o Senhor desenhou para nós no dia de hoje. Nós queremos esse acesso, nós entramos por essa porta com gratidão a esse dia que o Senhor fez. Um novo dia para nós. Como o Senhor tem colocado em meu coração, tem falado comigo, Senhor, que o Senhor também possa falar com as pessoas que irão fazer esse devocional. Cada dia é um presente do Senhor para nós. E nós somos gratos, Deus, por esse dia que o Senhor fez. Que nós possamos ter revelação e entendimento da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando nos nossos corações. Aquilo que não for ministrado, que o Espírito Santo tem liberdade de continuar durante o dia falando em nosso coração, em nossa mente, aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos dê, Senhor, a paz e a segurança que às vezes nossa alma tanto busca, que nós venhamos encontrar isso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, que Deus te abençoe. Vamos lá. Salmos 35. O Senhor é o vingador. O Senhor advoga minha causa. Advoga minha causa, ó Senhor, contra os que me acusam. Combate contra os que me perseguem. Veste a armadura e toma o escudo. Levanta-te e vem em meu socorro. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam humilhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam, envergonhados, e sejam aniquilados os que tramam a minha ruína. Sejam como palha que o vento carrega, quando o anjo do Senhor os espalhar. Tornem-se-lhes os caminhos tenebrosos e escorregadios, quando o anjo do Senhor os perseguir. Pois sem motivo prepararam uma armadilha oculta para me apanhar, e sem causa abriram uma cova para me tragar. Que de súbito venha sobre os inimigos a destruição. Sejam enredados pela sua própria cilada que me armaram. Caiam na cova que escavaram para me matar, e lá se arruinem de vez. Então todo o meu ser transbordará de gratidão ao Senhor, e se regozijará na sua salvação. Proclamarei ao mundo, de corpo e alma, quem poderá se assemelhar-se a ti, ó Senhor? Tu livras os humilhados e fracos do opressor, e os necessitados e pobres dos exploradores. Falsas testemunhas se levantaram e me interrogam sobre atos que não cometi. Retribui-me o bem com o mal, e essa decepção enluta a minha alma. Da minha parte, entretanto, quando estiverem doentes, usei veste de lamento. Quando estiveram doentes, usei veste de lamento, humilhei-me com jejum, e derramei-me sobre o meu próprio peito muitas orações. Andei vagueando, lamentando como um amigo ou irmão. Prostrei-me enlutado como quem chora por sua mãe. Contudo, assim que tropecei, eles se alegaram contra mim. Se juntaram, reuniram-se as ocultas para me atacar e agrediram-me sem cessar. Como ímpios zombando do meu refúgio, rangem os dentes contra mim. Ó Senhor, até quando tolerarás essa injustiça? Livra-me livra-me a alma das tramas dos impiedosos, minha vida dos que me atacam como leões. Render-te-ei graças perante a grande assembleia. Louvar-te-ei diante das multidões. Que sobre mim não se rejubilem aqueles que traíram minha amizade.
Nem permita que esses inimigos gratuitos trocam olhares de escárnio. Não é de paz que se ocupa, ao contrário, planejam falsas acusações contra os que vivem em paz na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Agora o apanhemos. Vimos tudo com nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes. Não ignore seus atos. Não afaste de mim, ó Senhor. Desperta-te, levanta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus, meu Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Restitui o meu direito para que eles não se divirtam à minha custa. Não permitas que pensem, é isso, exatamente como queríamos, e nem digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vexame e desonra os que se levantam contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha inocência. E repitam continuamente, glorificado seja o Senhor, que tem prazer na felicidade do seu servo. E a minha língua proclamará a tua justiça, e o teu louvor o dia inteiro. Amém? Então, um salmo onde Davi proclama ao Senhor que ele faça justiça contra os inimigos. É errado pedir a Deus justiça? Não, porque a Bíblia fala assim, orai pelos seus inimigos. Então, nós devemos orar. É errado eu me vingar, mas não é errado orar, pedir a Deus, interceder ao Senhor, entregar ao Senhor vindicações do nosso coração. Nesse salmo aqui, a indignação de Davi é que essas pessoas que estão tramando contra ele, falando contra ele, são pessoas que outrora ele ajudou. Então dói muito quando você, eu não sei se você já passou por isso, mas dói muito quando você ora por alguém, intercede por alguém, ajuda uma pessoa, faz algo por essa pessoa e essa pessoa vem com ingratidão. E quando você descobre essa pessoa está falando mal de você ou ocultamente tramando coisas contra a sua vida, pagando alguém para fazer algo contra a sua vida. Então é muito ruim, é muito decepcionante você ter essa experiência de ajudar alguém e essa pessoa ser ingrata. Foi isso que aconteceu, que Davi fala. Quando eles precisaram, eu orei, pranteei, coloquei diante do Senhor, mas quando eles viram que aconteceu algo de ruim comigo, eles riram. Então a pessoa tramando o mal, desejando o mal, é muito ruim. E geralmente é de pessoas próximas, né? Quem nos decepciona são pessoas próximas. Quem está longe não tem esse poder de nos decepcionar. Muitas das vezes, parentes, amigos, isso acontece com a vida, com todas as pessoas. Nós estamos, né, vivendo a vida, então a gente não tem controle sobre a atitude das pessoas, mas a gente tem controle da nossa atitude. Qual foi a atitude de Davi? Entregar ao Senhor, pedir ao Senhor para que se vingue. Pedir ao Senhor para que faça justiça, porque um Deus justo, ele vai fazer justiça. Então, a melhor forma da gente entregar ao Senhor essas questões do coração, ao invés de planejar vingança, ao invés de devolver o mal com o mal ou falar mal, é entregar ao Senhor. Senhor, eu entrego essa causa na tua mão, porque eu creio que o Senhor é justo. Lá em Isaías fala que, Isaías 64, se não me engano, fala que a nossa justiça é como o trapo de imundícia. Então, nós não conseguimos ser justos de forma correta. Justo é o Senhor. Então, se você está passando por essa situação onde você ajudou pessoas e essas mesmas pessoas tramaram contra ti, falaram coisas a seu respeito, falaram injustiças a seu respeito, entrega na mão do Senhor. Coloca isso tudo na mão do Senhor e fala o nome, fala com o Senhor, o nome da pessoa, aquilo que te afligiu, aquilo que te deixou chateado, magoado, mas não se vingue. Entregue para o Senhor e esqueça isso, que eu tenho certeza que Deus responderá. Eu já tive experiência, sim, eu já tive uma experiência, então eu posso falar com você com convicção, que Deus responde à medida e às vezes até além do que se a gente fosse fazer algo. Então, quando a gente deixa a justiça para Deus, Deus age de maneira justa com essa pessoa. Então, não se vingue. A própria palavra diz, se alguém te fizer mal, não trate o mal com o mal, faça o bem. E aí você vai colocar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Então, quanto melhor você tratar aquela pessoa que está fazendo mal para você, quanto melhor você tratar aquela pessoa que está tramando mal com você, mais ainda o juízo aumenta sobre a vida dessa pessoa. E aí a gente lembra da atitude de Jesus com Judas. Judas era um traidor e Jesus tratou ele bem por causa daquilo que ele carregava. Então, o mal
O que o mal quer, a maldade que está no mundo, o que ele quer entrar no nosso coração? E o que ele faz isso? Através da maldade. Ele usa pessoas. Nossa luta não é contra sangue nem carne, mas o inimigo usa pessoas para nos atacar. Para quê? Para que a gente se torne semelhante a quem nos ataca. Mas nós que confiamos no Senhor, andamos com o Senhor, nós vamos entregar na mão de Deus. Nós não vamos nos vingar. Nós vamos entregar na mão do Senhor. Mesmo que seja difícil, né? Algo difícil, eu sei que é difícil, é decepcionante confiar em pessoas. E a Bíblia já nos alerta, maldito o homem que confia no homem, mas a gente acaba confiando em pessoas, família, amigos, pessoas que são próximas. E é decepcionante quando você descobre que essa pessoa está tramando mal. E às vezes a pessoa até finge que gosta, mas por trás você já sabe, porque Deus já te revelou que essa pessoa está tramando mal. Quem anda com Deus anda em verdade, anda em revelação. Mas Deus não nos chama para acusar. Deus nos chama a deixar na presença dele, deixar na mão dele, amém? E ele vai fazer melhor do que aquilo que a gente imagina, ou se a gente fosse tomar a frente, melhor do que a gente faria, amém? Então vamos orar. E entregue, aproveita esse momento de oração para entregar ao Senhor, fala, não deixa só eu orar. Ore também, fale com o Senhor. Se você está passando essa situação, que alguém te traiu, que você confiou em alguém e essa pessoa te decepcionou, que você ajudou pessoas e essas mesmas pessoas fizeram mal, né? Trataram o bem que você fez com o mal, tem inveja, tá falando contra você, as ocultas, e você descobriu, coloque isso diante de Deus agora. Aproveita esse momento nosso de oração para colocar isso diante de Deus e nós vamos orar e Deus fará o melhor. E descanse, porque às vezes isso toma conta tanto do nosso coração que a gente dorme pensando, acorda pensando, fala com as pessoas, fala com as pessoas próximas, e Deus está nos chamando ao secreto, falar com o Senhor, não falar com as pessoas, que pode piorar a situação, falar com o Senhor, mesmo que você esteja no seu direito. Entrega o seu direito para o Senhor e Ele vai fazer da melhor forma. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse discernimento desse salmo. Obrigado porque o Senhor é o Deus que fala ao nosso coração. O Senhor é o Deus que nos ajuda. Obrigado por essa porta que o Senhor abriu para que a gente fosse livre, liberto de todo esse peso. Tira esse peso, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, de vingança, de injustiça. Senhor, que nós colocamos na mão do Senhor. Todas essas pessoas que estão orando aqui junto comigo, estão colocando o nome dessas pessoas, estão falando aquilo que os aflige, Pai, que seja retirado todo o peso do coração delas, que elas sejam livres, libertas, Senhor, desse mal, que não venha entrar no coração, mas que o coração seja blindado contra as forças do mal, que o Senhor possa nos guardar, Pai, e nos dar sabedoria e entendimento do propósito do Senhor para nós. Que nós venhamos compreender que o inimigo usa pessoas, mas para nos ferir, mas o Senhor é aquele que nos cura, nos guarda, nos liberta. Obrigado por essa porta de libertação. Nós depositamos aos pés da cruz, aos pés do Senhor, todas as nossas vindicações, todos os nossos questionamentos, todas as pessoas que tramaram contra nós, nós colocamos ao pé da cruz, porque nós sabemos que o Senhor é justo e fará a justiça. Amém, gente? Então deixa nos pés da cruz. Não tome frente, não se vingue. Deixe a vingança para o Senhor. Amém? Então guarde isso no seu coração. Deus é justo. Deus é o justo juiz. Ele dá a resposta correta para cada um. E por que ele aplica a justiça? Para as pessoas entenderem quem é o Senhor. Por que um pai corrige um filho? Principalmente, às vezes, o mais velho. Por que o pai corrige o filho? Para que ele não se perca, para que ele ande corretamente nessa terra. Então, por que Deus corrige? É porque para a gente continuar no caminho. Então, Deus corrige tanto o justo quanto o ímpio. Deus corrige. Então, o ímpio é justiça, o ímpio é juízo e o justo, justiça. Então, quando Deus aplica sua justiça na terra, juízo para o ímpio, justiça para o justo. E é por isso que a gente tem que buscar ser justo como o Senhor, não como a gente pensa, como a gente planeja que deveria ser, que deveria acontecer, mas como nós não temos controle das coisas da vida, nós deixamos na mão do Senhor e o Senhor vai nos ensinar, como ensinou hoje. Como que eu aplico justiça a uma pessoa que eu ajudei e que depois eu descobri que estava falando mal de mim ou tramando contra mim? O que Deus está falando conosco?
Deixe aos pés do Senhor. Deixe a vingança para o Senhor. Coloque aos pés do Senhor. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que tramam o mal. Foi o que Davi fez. Ele orou e ele reivindicou ao Senhor que respondesse essa oração. E o Senhor respondeu. Porque o Senhor, ele responde o justo. E aqui fala, glorificado seja o Senhor que tem prazer na felicidade do seu servo. Você é servo do Senhor. Deus tem prazer que nós sejamos alegres. Então, se você está triste, o Senhor está entendendo tudo o que está acontecendo com você. Se foi uma injustiça, bota certeza que Deus vai responder à mesma altura. Amém? Então, confie no Senhor. Não confie na sua mão, na sua força, nos seus bens. Confie no Senhor. E deixe Ele também tratar seu coração. Porque muitas das vezes, eu já vi, tem uma passagem na Bíblia, em que o homem estava tacando pedra, né? Falando mal de Davi. E os servos de Davi perguntaram a ele se ele queria que eles atacassem ele, matassem ele. Davi falou, não. Quem sabe não é Deus querendo me humilhar. Então, às vezes Deus permite mesmo as pessoas falarem mal da gente, nos humilhar, falar injustiça. Deus permite essas coisas acontecer para quê? Para revelar o nosso coração. Deixa eu ver se você vai fazer igual a pessoa que fez com você. Deixa eu ver se você é semelhante a quem tá falando mal de você ou quem tá tramando mal com você. Então, e às vezes, Deus sabe o nosso coração, mas às vezes nós precisamos ver. Eu costumo falar que a oração mais perigosa que a gente pode fazer é pedir Deus para revelar o nosso coração. Porque aí vão acontecer situações em que a gente vai ver assim, meu Deus, isso aqui tá dentro de mim. Eu não quero isso aqui dentro de mim. Meu Deus, como eu pude agir assim? Então, quando Deus começa a revelar o que está no nosso coração. É a hora da gente se arrepender. É a hora da gente entregar para o Senhor. É a hora da gente ver também que a gente não pode julgar tanto as pessoas que fazem coisas ruins, porque o nosso coração é propenso a coisas ruins. Então, nós precisamos do Senhor, da graça de Deus, para andar na presença de Deus. Então, se isso está acontecendo com você, medite na palavra do Senhor. Tenha tempo com Deus e peça a Deus, Deus, se há um desejo de vingança, se eu estou tramando vingança, Pai, lava meu coração, limpa meu coração. Eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero olhar para o futuro e me alegrar. E ver o que o Senhor tem para mim. Não o que as pessoas estão fazendo contra mim, mas o que o Senhor tem para mim. Amém? Então vamos, nós já oramos, né? Eu que estendi um pouco depois da oração, mas quando Deus está falando, a gente tem que entregar. Então, que Deus te abençoe. Guarde seu coração. Passe um tempo com Deus. Entregue suas vindicações ao Senhor. Não entregue as pessoas. Não entregue seus sentimentos, suas motivações às pessoas. Entregue nos pés do Senhor. E Ele mais o fará. Tá bom? Que Deus te abençoe.